Maravilha, pessoal. Meu nome é Marcelo e eu sou da área de tecnologia, tá? E mesmo para mim foi bem difícil entender como as criptomoedas funcionam, tá? Logo eu imagino que seja também bastante difícil para outras pessoas, assim como foi para muitos amigos meus e familiares. Então, por isso eu resolvi compartilhar o meu conhecimento, compartilhar como o Bitcoin funciona para ajudar a democratizar essa tecnologia. Então, a gente vai começar, eu vou começar nesse vídeo, que vai ser curto, só para dar ideia do que é o Bitcoin e a filosofia, né? Então, a gente vai falar sobre o que é o Bitcoin, a gente vai comparar o Bitcoin com algumas moedas, com as moedas tradicionais, né, que é chamado de fiat currency, e vamos também falar sobre o que isso significa, o que Bitcoin, as criptomoedas significam com relação à posição do indivíduo na sociedade e o indivíduo ter o controle sobre o seu dinheiro. Tá? Então, primeiramente, está claro, acho que para todos, que o mundo está se digitalizando muito rapidamente através da internet. A tecnologia de internet democratizou a comunicação entre as pessoas. Né? A internet permite o compartilhamento de informações com qualquer pessoa em outro lugar do mundo. Né? Atualmente, 60% da população mundial tem acesso à internet, permitindo essa troca de informações diretamente, sem uma entidade ou um controle central sobre essa troca de informações. Aqui cabem duas observações grandes. Né? A primeira, claro que existem provedores de aplicativos, né, que detêm certo controle sobre esse tráfego de informações. Né? Mesmo assim, ele existe e hoje é muito democrático. A segunda observação, empresas privadas grandes também têm controle sobre o tráfego de dados na internet, podem também influenciar. Mas tirando esses duas grandes observações, vamos seguir aqui. Então, vamos falar um pouco sobre o comércio na internet. Né? Apesar da internet permitir a troca de informações, né, nesse modelo peer-to-peer, e esse modelo peer-to-peer nada mais significa que dois indivíduos ou duas partes trocando informações, a internet ainda não permite a troca de valor, ou seja, a transferência de valores entre indivíduos diretamente. Tá? A única forma de fazer isso hoje é através de intermediários, ou seja, grandes bancos e empresas privadas que oferecem esse serviço, né, de forma regulada pelos governos e taxado por essas empresas privadas. E por conta disso, os grandes problemas que existem no mundo, né, relacionados a esse controle dos governos e das grandes empresas privadas, veio uma resposta, né, de uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, a gente vai falar sobre isso num outro vídeo, que foi a criação do Bitcoin em 2008, e houve a liberação de um documento que chama paper, né, na comunidade científica, um paper explicando como essa moeda funciona, e também foi liberada uma implementação de referência já disponível para utilização. Tá? Isso criou um novo conceito, que é o conceito de criptomoedas, que nada mais são moedas que só existem no mundo digital. Tá? Então, para simplificar, a gente entender um pouco essa diferença entre as moedas tradicionais e as cryptocurrencies, as criptomoedas, ou vamos falar aqui especificamente do Bitcoin, vamos fazer algumas comparações. Né? Por exemplo, vamos analisar algumas dimensões. A dimensão de controle. Né? No caso, o Bitcoin ele tem a filosofia de operar de forma descentralizada, ou seja, os governos não têm controle sobre, e nenhuma empresa privada, sobre as transações que lá ocorrem. Elas dependem apenas dos dois indivíduos, das duas partes que estão participando para que isso ocorra. Já nas moedas tradicionais, é totalmente centralizado, como a gente falou, né? Existem bancos e governos, então você vai conseguir ou não negociar com determinados países, pessoas, de acordo com regras que lá existem ou de acordo com convênios que existam nesses países ou pessoas. A natureza do Bitcoin é global.
né? Então, ela já nasceu com a ideia de ser uma moeda global, você pode operar em qualquer lugar do mundo, não existem fronteiras. E as tarifas não dependem de um país em particular, depende apenas da própria rede. Então, e já se você pensar nos bancos tradicionais ou na moeda tradicional, você depende de um determinado país, da legislação de um determinado país, você precisa converter a moeda de um país para o outro, porque cada país tem a sua moeda, a taxa de conversão, as taxas de conversões são diferentes, ou seja, existem muitas limitações para você operar de forma global, enquanto o Bitcoin já nasce com operação global. Posso transferir agora dinheiro para uma pessoa que estiver no Japão, utilizando um aplicativo instantaneamente, sem declarar, sem especificar nada e de forma até anônima, né? Um outro ponto que a gente pode comparar também é a questão de você ter ou não intermediários, né? Os bancos intermediam as transações, né, no modelo de moedas tradicionais que a gente conhece. Já no caso das transações, a checagem é feita por um consenso da rede Bitcoin, que é um conceito que a gente vai discutir em futuros vídeos aqui à parte. A parte de tracing ou rastreabilidade, né, da moeda também é um outro ponto importante para tratar, né? Num modelo tradicional de moedas, essas moedas, todas as transações são registradas, aprovadas, declaradas. Já no modelo do Bitcoin, as transações podem, inclusive, ser anônimas. Todas são registradas, inclusive, diferentemente do modelo tradicional dos bancos, onde a gente não tem acesso a um banco de dados com essas transações, né, a gente não vê. Mas no Bitcoin, todas as transações são logadas de forma pública. Então, assim, todas as transações estão lá. Entretanto, quem fez o quando é outro ponto que não necessariamente você vai saber quem fez, né? Mas a moeda permite transações anônimas, mas tudo é declarado e tudo é visível, diferentemente dos bancos tradicionais e das moedas tradicionais. E um outro ponto interessante do Bitcoin é que as transações são irreversíveis, ou seja, depois que você faz uma transação, uma transferência, por exemplo, de um valor, isso não pode ser revertido. Nos bancos tradicionais, você pode entrar em contato com o banco e você pode pedir para ele cancelar uma transação que foi errada, por exemplo, né? Isso não existe. Não existe nenhum controle central que possa bloquear uma transação de ser executada quando você está trabalhando com Bitcoin, tá? Então, isso é uma comparação rápida para a gente entender algumas diferenças e similaridades aí entre as moedas, né, tradicionais versus Bitcoin. Tirando esse controle centralizado, né, de empresas privadas e governos desse contexto, a ideia do Bitcoin é defender a descentralização e a volta do poder para o indivíduo. Dessa forma, o indivíduo tem um controle sobre o dinheiro, o indivíduo passa a ser o próprio banco, né, o seu próprio banco, sem a necessidade de ser forçado em confiar num banco central, num governo, em ninguém. Então, devolver esse controle para o indivíduo é uma forma de permitir ao indivíduo retomar o controle da sua vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha e compartilhe. Assim, mais pessoas podem ter acesso a esse conteúdo, ajudando assim mais pessoas. Continue ligado, pois eu farei muito mais vídeos entrando nos detalhes sobre o funcionamento do Bitcoin e como usá-lo na prática. Até mais!